Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sextou. Estamos começando Atualidades Pampa neste momento. No ar para todo o estado do Rio Grande do Sul e para aqueles que estão em qualquer lugar desse mundo, porque a gente consegue, através das redes sociais, assistir o programa e muitos, às vezes, até participar. Nós temos algumas formas de vocês participar. Mas no programa desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, gente, terminou o mês de janeiro. Já, como nós vamos voltar quando é fevereiro já. Mas nem todo mundo está livre das coisas, né? Pois entre os assuntos de hoje, que as coisas acontecem aí, tem um tuiteiro bolsonarista que foi condenado porque ofendeu uma juíza quando ela pediu ou determinou o fim dos radares. Mas são muitos os assuntos que serão tratados nesta bancada. Vamos começar ouvindo a manchete do Gustavo Vitorino. Pois as novas placas entram em vigor em todo o Brasil e, claro, sob críticas. E qual será o destino do ministro gaúcho Onyx Lorenzoni? Falando em ministro, Moro. Qual será a popularidade do ministro Sérgio Moro? Está em alta? E mercado de trabalho segue reagindo. WhatsApp, os celulares em que o aplicativo não funcionará mais a partir de fevereiro. E uma criança trans em São Paulo consegue o seu registro social e reacende a discussão sobre ideologia de gênero. A apresentação dos carros da Fórmula 1 2020 começa em Barcelona. E aqui começa o Atualidades Pampa. E você participa do nosso programa usando as nossas redes. O Instagram, por exemplo, @atualidades.pampa, youtube.com/tvpampa. Aciona aquela sinetinha que tem do lado direito, seu lado direito do vídeo, que você recebe todas as nossas notificações. facebook.com/atualidadespampa. O clássico e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. Muitos talvez não tenham prestado atenção nas redes que eu falei, porque vocês prestaram atenção que tem uma nova pessoa na bancada. Essa nova pessoa é a Fernanda. A Fernanda que é publicitária, Fernanda? Isso, querida. Sou publicitária, fotógrafa e assessora de uma atriz que vem a ser a minha filha. Olha, quem é a tua filha? Maria. O que ela faz? Ela trabalha como atriz de cinema. É mesmo? De cinema. Festival de Cinema de Gramado, estivemos lá com a premiação do Raia 4. Nossa, parabéns. Então, essa é a Fernanda que passa a nos acompanhar daqui pra frente. Ana, o que foi feito a Ana? Vocês tiraram a Ana? Não, gente. A Ana, como boa jovem, e como uma boa jornalista, competente, poliglota, culta, vai alçar novos voos. A Ana vai trabalhar em outro lugar, vai alçar novos rumos, novos voos, que é o que a gente espera que uma jovem de 25 anos faça, né? Nós estamos, apesar do coração quebrado, nós estamos torcendo muito e muito felizes porque a Ana certamente vai muito longe, né, Marne? Com toda certeza. A Ana, o que eu aprendi a gostar, já conhecia a Ana, ela já tinha trabalhado conosco aqui. É como se fosse neta, eu disse isso, abri o meu coração a respeito disso, e hoje ela foi se despedir de mim, e é despedida boba, porque ninguém se despede, os amigos não se despedem, os amigos continuam com o coração aberto, e é a mesma coisa. Às vezes eu encontro um amigo que eu não vejo há 30 anos e parece que faz meia hora que eu não via esse amigo. Então eu tenho certeza que ela vai se dar muito bem, vai dar mais um pulo e depois vai dar um pulo para a meta dela, que eu sei qual é. Muito bem. Não, Magda, eu quero deixar meu saudar a nossa nova colega querida, seja bem-vinda. Mas me despedir da Ana, mas uma despedida muito alegre, muito festiva. Essa menina que encantou a todos nós, né? A Ana para nós, não só pela quase sua foi juventude, sua parente, né? Mas não só pela sua juventude, mas por seu talento. A Ana, ela tem os seus conceitos desafiadores e para nós, que já estamos com a idade um pouco mais avançada, os jovens servem para isso, para nos contestar
e fazer com que nós aperfeiçoemos os nossos conceitos. Toda a felicidade do mundo, meu amor. Vou estar acompanhando toda a tua brilhante carreira que vem pela frente. Esse é o pensamento, carinho de todos nós. Não vai dar para todo mundo falar, porque nós temos que saudar a chegada da Fernanda, né? A Fernanda está aqui, ela vai passar a conviver conosco, assim como um dia a Ana fez. Seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso convívio, e a gente tá aqui para te ajudar. Não muito de vez em quando, pode ter umas bolas nas costas, assim, mas a gente... Ó, meu lado aqui é perigoso. Eu que quero agradecer o convite da Rede Pampa de integrar essa bancada de profissionais tão impactantes. É responsabilidade, amiguinha, é responsabilidade. Mas eu falei lá no comecinho do programa, um caminhoneiro, Janduí Pinheiro da Silva, de 51 anos, cometeu o crime de injúria ao ofender a honra da juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal em Brasília, com uma mensagem no Twitter, onde ele escreveu: "Mas uma bandida". A pena de criar. Pois é. Ele é bolsonarista, né? E ele, depois da sua defesa, ele disse que demonstrou arrependimento, disse não ter tido a intenção de ofender. Imagina se ele tivesse, né? E esse reconhecimento dele fez com que a sua pena reduzisse um pouco. Óbvio que é um processo que corre em sigilo, ainda cabe recurso. E no Twitter, Silva diz na descrição do seu perfil, só para as pessoas mais ou menos entenderem: PT tem que ser extinto do planeta. Olha, imagina, depois ele ainda foi se meter com uma juíza. Marconi. Pois não, dona Magda, a polêmica se deu em São Paulo em função, né? A coisa correu um pouco em sigilo, um pouco às escondidas, mas aí a mãe desta criança, de 9 anos de idade, foi às redes sociais para festejar, para publicar uma postagem a respeito, né? E ela postou lá algo assim: respeita as crianças trans, celebrando o fato de que sua filha, de 9 anos de idade, conseguiu então o RG com o nome de nascimento e seu nome social. E aí reacendeu a discussão em torno, né, da questão da ideologia de gênero. Afinal de contas, até que limite se pode, né, chegar em se tratando de uma criança de 9 anos de idade. A menina e a mãe, né, aparecem em uma foto celebrando lá o momento da conquista. Isso se deu graças a esse novo modelo de RG, que permite a inclusão de documentos e do seu nome social, o que não implica na necessidade da alteração do registro civil. Né? Ela também comentou assim: a cara de felicidade de quem tem o seu direito reconhecido. A menina com seu primeiro RG e com nome social. Só respeita as crianças trans. Acolham, apoiem. É tão simples, facilitem sua infância e juventude. Bom, sobre o RG a gente já comentou aqui, né, a respeito do novo modelo, não é essa a questão. O que acontece é que dentro dessa discussão existe a questão social, né, das discussões em torno, né, da coisa trans, do LGBT, mas existe a questão médica e científica. E aí, profissionais da área, pediatras principalmente, se manifestaram dizendo: não, chega, se a gente começar a alimentar isso e não fazer nada a respeito, nós estamos muito mais criando um novo problema do que aparentemente solucionando um. Que fique claro, né, o que está sendo dito aqui é uma notícia sobre o fato que aconteceu em São Paulo e os argumentos dos pediatras. Eu separei alguns aqui, tá? Que são os argumentos pediátricos que provam o seguinte: segundo os profissionais da área, não tem opinião nenhuma aqui, são os estudos feitos por médicos da área que dizem o seguinte: estudos provam, primeiro, que ninguém nasce trans. Isso são as palavras, principalmente da médica Michelle Cretella, né, porque ela é americana, ela é presidente do American College of Pediatricians, né, e ela publicou um estudo revoltadíssima com isso. E ela detalha, esse estudo está disponível, então eu vou trazer só os tópicos, você pode ir aí fazer a sua própria pesquisa. Outro fato, de que a identidade de gênero é maleável, sobretudo nos jovens. De 75% a 95% das crianças que inicialmente apresentem algum desejo sobre isso, se arrependem a partir da adolescência. Lá se acham
veja bem, 75% a 95%. Há quem continue isso e leve para a vida, mas nesses números o que acontece é que a pessoa se identifica com o seu gênero de nascença. Aí entra a parte médica. Os bloqueadores de puberdade não são medicamentos seguros para esse fim, nem para adultos, infinitamente mais para crianças. Outro item, não existem casos de crianças com disforia, que é como conhecida tecnicamente, essa não se identificar com o gênero, que tenham deixado de tomar medicamentos hormonais. Os hormônios de cruzamento sexual são perigosos para a saúde e tudo isso potencializa quando diz respeito a crianças, né? A capacidade de avaliação dos riscos é pouquíssimo desenvolvida em adolescentes. Não há prova alguma científica, nenhum estudo de que o tratamento previna o tão falado suicídio entre os adolescentes em função do gênero. E aí o item final que diz, nem para crianças, nem para adultos, trocar de sexo previne o suicídio. Né? Que a discussão sempre acaba nisso, né? Que leva, mas são pessoas... Vamos começar esclarecendo uma coisa. Uma expressão precisa ser questionada, trocar de sexo. Ninguém muda de sexo. Sim. O homem vai ser homem até morrer. Ele pode mudar a sua aparência, mas vai ser homem até morrer. E a mulher vai ser mulher até morrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana surgiu um problema na Justiça Federal de Brasília. Uma mulher trans que encaminhou sua documentação de aposentadoria. Mudou o gênero, mudou o nome, mudou tudo, mas quer se aposentar como mulher. E a Justiça não sabe o que fazer. O INSS não sabe o que fazer. Então, assim, essa coisa da ideologia de gênero faz um estrago, não é só na cabeça das crianças e na sociedade. Gente, as pessoas homossexuais precisam ser respeitadas. Deixem ter sua vida, sua privacidade, como os heterossexuais devem ter a sua privacidade e respeitar quem está do lado ou locais públicos. Sejam homossexuais ou sejam heterossexuais. Mas essa pregação que se faz, na minha opinião, é de uma nojeira que, honestamente, olha, o Marconi está sendo educado no trato com a matéria, mas eu não consigo ser. É uma imbecilidade você tentar mudar o sexo de uma criança de 7, 8, 9 anos. Pode me dizer o que quiser, pode botar o maior cientista aqui na minha frente. Eu vou dizer para ele que ele é um babaca em dizer que você pode ou deve mudar o sexo de uma criança de 7, 8 ou 9 anos. E ainda comemorar com isso. Desculpe, senhores, mas é a minha opinião. Esse caso... É uma coisa absurda. A gente pode também diferenciar o trans do Respeita o homossexualismo, respeita os homossexuais, sem problema, tem a sua privacidade, tem sua vida dentro... É que assim, homossexual é uma coisa e transgênero é outra. Sim, mas aí que tá. O problema é que o trato da homossexualidade começa a avançar para a transgenia. Eu só peço que a gente use esses dois termos. Porque sabe o que acontece? Olha só. O Ney Matogrosso teve problema nos anos 80, sendo homossexual. Não. Elton John teve problema nos anos 80, sendo homossexual. Esses homossexuais que venceram pelo talento tiveram problema. Agora o Pablo Vittar é sucesso porque é homossexual, porque canta mal, é uma tragédia, é feio pra dedéu. Além de feia, vulgar. Tá, mas agora você já está falando de outra coisa. Nós estamos falando de mudança. É que é fundamental, assim, essa discussão, ela precisa uma racionalidade para entrar nessa discussão, de entender que nós temos claramente dois pontos. A questão social, a causa social, que é aí onde entra o respeito, a liberdade, que eu sou muito mais da ideia de que o ser humano deve ser respeitado por outro ser humano, porque para mim pouco importa o que é. Não importa, ensine seu filho a respeitar seres humanos, sem olhar essa divisão toda, social. E a questão médica, que é aí que pega. Porque boa parte desses casos, nós já tivemos casos com crianças também, desde 2016, o que pega é a área da saúde, e o uso de determinados pais e mães para o seu ativismo próprio, levando a ele aquela máxima da mãe de Miss. Está se criando a criança vítima
desse ativismo vítima louco. do ativismo. Isso é um perigo. Pensa bem. Isso é um perigo. Um pai e uma mãe decidir o sexo de uma criança com 7, 8, 9 anos, isso é uma imbecilidade. Tem que mandar prender. Podem usar os argumentos que quiserem, mas não tem nenhuma justificativa para Tá isso. pálido, Ruxo, tu tá bem? Tudo não. Tá, não sei, talvez a roupa preta, eu achei meio pálido. Porque eu estou todo em preto. Ele está muito magoado, intimamente ele está sofrendo. Porque a muito vida sofrido. Eu sabe não que tem me eu, sorrido. daí O senhor tem me me sorrido. passa isso. Eu fico muito preocupado com o senhor. E a sua sensibilidade ao perceber o que mais me encanta. O do único senhor. que me defende aqui sou eu. Esses dois. Eu lhe Mas, defendo. dona Magda, quero voltar ao tema porque a gente brinca, mas o tema é Não, o muito tema sério. é Nós usamos pesado. aqui mais de 10 vezes a palavra respeito e a única coisa que não se faz é respeitar. É. Exatamente. Então, essa é a minha divergência. A discussão, ela só existe porque as pessoas apregoam o respeito, mas na hora de praticar o respeito não concordam. A questão de casar o que tu tem dentro de ti com o que tu tem fora de ti é a transgenia. Essa é a discussão. Eu não estou pregando, eu não quero que ninguém seja A, ninguém seja B. Eu quero respeitar uma pessoa que se sinta mulher, que ela possa ser mulher. Este é o meu sentimento, é como eu vejo a coisa. Abro sim, aí a discussão que o Marconi traz é uma discussão mais delicada, porque o Marconi traz a de uma criança. E aí sim, nós temos idade para que as crianças possam tomar decisões e não seria também numa questão sexual muito mais. Então, tu já como dizer assim, materializar isso, Marconi, eu vou ao encontro do que estás dizendo. Eu sou contra. Eu acho que nós temos que esperar porque nós passamos numa puberdade, numa adolescência com as nossas descobertas, né? Então, acho que é uma decisão definitiva. Mas, insisto, a transgenia, ela vem exatamente do respeito ao que a pessoa que busca identificar o que ela tem dentro de si com o que ela apresenta fora de si mesma. Quando adulto, aí ninguém tem nada com isso, ninguém faz o que quer da vida. A questão é que assim, se uma criança em algum momento manifesta algo nesse sentido, é porque de alguma forma ela foi exposta a, eu não sei em que nível, mas a um tema que é, inevitavelmente, o sexo, a sexualidade. O que, para a idade tenra de uma criança, não é aceito nem dentro da questão hétero, nem dentro da questão homo. Aí que está. Eu quero te trazer um caso prático. Eu quero te trazer um caso prático. Eu tenho um casal de amigos muito queridos e diletos, tiveram um filho masculino, e este menino nasceu afeminado. Não se explica, não se busca na ciência, ele nasceu afeminado e ficou afeminado. E visivelmente os traços dele, ele não gostava de brincar de carrinho, ele gostava de brincar de boneca, ele gostava de brincar, tinha os aniversários, os guris vão pra lá e as meninas vão pra lá. Ele ia pro lado das meninas e ficava brincando. Aquilo ali não havia educação nenhuma, era uma vontade interna dessa criança. Esta criança hoje é um adulto homossexual que não virou transgênero. Ele seguiu pela homossexualidade dele, né? Então, essas coisas eu acho que vão muito além da compreensão dele. Por isso que a gente tem que adequar a vontade da pessoa. Esta criança se tornou um adulto e resolveu ser um homossexual. Resolveu não. Se tornou um homossexual. Assumiu a sua condição e é muito feliz e é um filho generoso e a vida que segue como todos nós, né? Então essa a relação que tu traz me preocupou e tem uma filha pediatra, né? É exatamente, tu tomares uma decisão muito cedo quando a criança é embrionária, mas que esta criança, se ela tiver os traços femininos, eu não acho que seja por educação, acho que tu não consegue tornar um filho homossexual, tu não consegue dizer, vou fazer uma campanha de tornar um filho homossexual, trazer ele, não é, se ele guria da bola, ele chuta a bola, ele brinca, ele quebra as coisas. Por isso que os números mostram que muitos desses que incentivados foram por seus pais, e aí os casos trazidos no estudo mostram desse ativismo presente dentro de casa, ao longo do desenvolver a infância e a adolescência, acabaram indo contra os próprios pais. Não adianta, eu estou arrependido. E o que preocupa, assim, outro ponto só, dona Magda, para encerrar, que é assim, há uma corrente médica que é contrária a essa. Mas que dentro do que defende de positivo, a gente destaca que ela existe, mas se eles entendem que é positivo, ok. O alerta a gente dá para a corrente médica que trata como negativo,
que aponta os problemas, as sequelas que essa criança vai trazer ao longo do tempo. Então você tem hoje a transição hormonal sendo feita cada vez mais cedo, e o acesso a esses hormônios cada vez mais facilitado, o que implica, então, em problemas. É um assunto muito delicado para se tratar, porque a gente não está dentro da cabeça das pessoas, a gente fica aqui especulando e imaginando de como seria. Lembrando só que a ideologia de gênero encontra fundamento no pensamento esquerda, né? Sim, tá Isso bem. foi introduzido no Brasil nas últimas 2 décadas. Muito bem. Marne Barcelos. Dona Magda, hoje todo mundo sabe do divórcio, né? A consumação do divórcio da Inglaterra, do Reino Unido com o resto da comunidade europeia. Alguns analistas internacionais acham que a Inglaterra está cometendo, que o Reino Unido está cometendo um grande erro, porque ainda vai ter o prazo até o final do ano, mas comercialmente falando será um engano muito forte. Principalmente com o problema das 2 Irlandas, a República da Irlanda, que fica ao sul da ilha da Irlanda, e a parte da Irlanda do Norte, né, que é comandada aí por Londres. Então é um problema sério. Os ingleses, mesmo quando entraram há 49 anos atrás na comunidade europeia, continuaram com a sua libra esterlina, com a sua moeda, apesar da circulação do euro também nas suas fronteiras. Já era um indicativo, né, de que eles jamais aceitaram isso. Mas, fazendo uma pesquisa hoje sobre a Universidade de Oxford, né, vendo quanto custa um brasileiro, e isso eu falo em função também daqueles europeus que querem fazer os seus cursos universitários. São 38 cursos, se não me falha a memória, dentro da Universidade de Oxford. Em torno de 50 mil libras a 22.500 libras por ano, dependendo do curso. Vocês sabem que a Universidade de Oxford, que é uma cidade que fica a mais ou menos 110, 120 quilômetros de Londres, né, formou gênios. E formou o primeiro-ministro, formou uma série de personalidades mundialmente famosas. E uma dessas personalidades, que eu sempre me refiro aqui, porque considero um dos homens mais inteligentes do seu tempo, e que teve 2 anos preso por sodomia, coisa que já falamos aqui, que o assunto referido é instantes atrás. Oscar Wilde, essa figura extraordinária que escreveu obras fantásticas, e eu falei aqui com vocês em uma oportunidade que eu pensei uma frase dele que é tida como uma das frases mais geniais: a morte é a irmã do sono. A morte é a irmã do sono. A profundidade disso. E quando eu falo da Universidade de Oxford, eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que teve a sua formação em Oxford, morou 10 ou 12 anos lá, não sei porque que voltou a viver no Rio de Janeiro, está muito feliz no Rio de Janeiro, mas eu acho que ele deveria ter continuado na Inglaterra. É impressionante a qualidade do ensino por detrás daquelas velhas paredes. Então, um lugar maravilhoso como esse, com esta anuidade de 20 mil, vai dar mais ou menos 120 mil reais. Eu pergunto, quanto custa numa universidade boa do Brasil, numa universidade privada, por exemplo, o curso de medicina? Está dentro do mesmo padrão. Mais ou menos igual. 7, 8 mil por mês. Só que agora, aqueles que não são cidadãos britânicos não vão poder cursar mais essa universidade. Que, aliás, Oxford é a 2ª universidade mais antiga do mundo. Então, os europeus perderam... Qual é a mais antiga, Mário? Não me lembro qual é, não sei. Não vou usar de Mário, eu acho que esse é um momento histórico. Momento histórico. Mas eu acho que esse é o momento histórico. O Chicão fazendo pergunta para derrubar o Mário. não. Que coisa mais triste, que informação é mais melhor jeca. do que chutar, deixa assim. Informação mais jeca. E tem outros que chutam, né? E acerta. Aproveita. Pior é que chuta e acerta. Porque tem os chatos que ficam me enchendo o saco aqui. É só olhar aqui no Falar em doutor, chato, como eu falo de improviso. tem um que escreveu pra cá, que diz assim: a Magda e sua panela conseguiram derrubar a Ana. Te cuida, Fernanda. Ai. É não ter o que fazer, né? Mas, dona Magda... É não ter o que fazer e não saber nem como é que Dona funciona. Magda, ele descobriu, Dona Magda. E agora? A gente achou, eu fui obrigada a contar pra Fernanda. Ele não sabe o que a Dona Magda chorou de noite. Ele não sabe, Dona Magda. Só para encerrar, existem grandes universidades do mundo. Nós temos em São Paulo a USP. A USP é uma fábrica de fantásticos homens e mulheres, jovens que estudam lá, campus fantástico. E a Universidade de São Francisco, Faculdade de São Francisco de Direito, em São Paulo, que é um orgulho ter o diploma do direito naquela faculdade. Agora, só repercutindo um pouco da tua fala sobre a saída
do Reino Unido da União Europeia, no meu ponto de vista, eu acho que é fantástico o Reino Unido sair da União Europeia. Está na hora da gente acabar com essa ideia de que há uma visão assim de que desde 1989 alguns grandes organismos vinculados à esquerda no mundo têm interesse nessa ideia de superdimensionar o mundo, a ideia de que houvesse assim, não tirasse um pouco o direito dos países de pensar sozinho, de desenvolver o livre comércio com quem quer que seja, que tenha as suas leis próprias, a sua cultura própria e negocie com quem quer que seja. No momento que a gente coloca tudo muito nivelado, e a gente cria muita instabilidade no mundo e ganha muito a esquerda no mundo. Então eu acho que esse papel que o Reino Unido está fazendo está sendo fantástico. Eles realmente fizeram uma entrada para a União Europeia sempre pensando, vamos analisar se isso funciona ou não, por isso eu não vou colocar a minha moeda nisso. E acho que outros países irão sair do bloco europeu e acredito que isso vai começar a acontecer nesse novo milênio que estamos começando a vivenciar. Só, Roberta, que se os jovens de hoje participassem da mesma eleição, eles gostariam de continuar na comunidade europeia. Os jovens de hoje. Porque isso foi decidido pelos mais velhos, que colocaram o seu voto a favor desta decisão. Justamente porque os mais velhos vivenciaram a vida onde existia mais autonomia entre os países. Quando a gente tem blocos, a gente diminui. Eles têm duas estratégias, que é muito daquilo que a gente já acabou de falar. Segregação, então colocar os indivíduos cada vez mais individualizados e os países cada vez mais vinculados a supra-estados. Por exemplo, a ONU mandaria mais do que o Reino Unido em si mesmo. Ora, quem é que vota no presidente da ONU? Nós, cidadãos, o pessoal do Reino Unido, por exemplo? Não. Então, assim, existia um interesse muito grande da esquerda em manter a União Europeia e esses grandes blocos no mundo. Eu até te indico um livro, eu não sei se tu já leu sobre isso, porque eu acabei até anotando sobre isso, Marne, mas é um livro muito interessante, tá? Ele chama Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do Karl Popper. Ele trata sobre a nova esquerda. Roberta, acho que vale a pena tu dar uma estudada nisso. Respeitosamente discordar de você. Certamente o autor desse livro tem uma posição bem conservadora de direita, que são os que levaram e conduziram a votação na Inglaterra. Tanto que se fizesse a votação hoje, o Brexit perderia. Porque, para você ter uma ideia, a Escócia já está se movimentando para sair do Reino Unido, porque não quer sair da União Europeia. Por quê? 80% da economia escocesa está pendurada em dois segmentos, carne e produção de destilados, gin e scotch. A Escócia está apavorada, os produtos dela vão ser sobretaxados na Europa, ela vai perder mercado demais, o mercado de carne também. O que os conservadores querem? Os conservadores querem uma Inglaterra isolada, porque a Inglaterra, historicamente, fica pendurada nos Estados Unidos, na economia americana, tanto no aspecto de segurança, quanto na economia, quanto no aspecto social. Eles é uma relação umbilical. A Inglaterra tem isso. Então, assim, eu acho que a saída da Inglaterra vai enfraquecer a União Europeia, mas vai enfraquecer mais ainda a Inglaterra, porque, anotem, em 30 dias todos os preços começam a subir na Inglaterra, porque os produtos europeus, que abastecem 60% do mercado inglês, todos vão ser sobretaxados, assim como os produtos ingleses vão ser taxados na Europa. Resultado, sabe quem é que está rindo? O Brasil. Já tem encomenda de carne, o dólar fechou hoje a 4,28, já tem gente sondando o preço de carne no Brasil, preço de embutidos no Brasil, preço de trigo. Vamos ficar menos dependentes da China. Enquanto não nossas... é dependendo da China. A gente Eu acho que vai ser super positivo, mas existem argumentos... Bom, são posições diferentes, né? Nós temos visão diferente. Enquanto isso, nas nossas redes sociais, boa noite, boa sorte para Ana, vou sentir muita falta dela. Bem-vinda, Fernanda, adoro vocês, Leonir de Viamão. Boa noite, Magda. Lamentável, de tanto a direita bater, tombou mais uma, fez outra contestação às agressões. Aninha fará falta na atualidade.
Hoje um programa comprovadamente de direita. De quem é? Dilon Camilo. Vamos ter humor. E a Gigaray diz o seguinte... Falta de elegância do João Vitorino. Mas ele é impressionante. Mas ele é deselegante. Leve daqui. A Gigaray diz o seguinte: a Magda e sua panela conseguiram tirar o Reino Unido da União Europeia. Adorei, é muito divertido. Esse tipo de posicionamento, ele ofende muito mais a Ana do que a gente. Mas deixa. Porque minimiza e faz como se a Ana não tivesse outras oportunidades, como se ela não fosse capaz de tentar novas áreas, como se ela fosse isso. E tem uma coisa também, a Magda e a sua panela é um perigo, porque ela cozinha bem. Mas eu gosto sempre de cozinhar assim, no banho-maria, que é pra sofrer bastante. Escreva aí quem é que faz parte da panela. Escreva aí. Quando eu não falei sobre a Ana, eu só queria pontuar isso, assim, para esse tipo de ouvinte, entendam que cada mensagem desse tipo, vocês só ofendem a Ana. Só a Ana, né? Ela foi em busca de novas oportunidades. Não foi em busca, ela foi convidada. Ela foi convidada, exato. Encarando novas oportunidades, porque ela tem essa capacidade, é mérito todo dela, né? E minimizá-la como se ela fosse isso, como se ela saiu porque é da esquerda, as ofensas são só a Ana. Né? Nós, obviamente, damos risada, nós sabemos aqui, né? Estamos felizes por ela, sabemos do seu futuro. Então, pensem. Seu Emilson. Uma dúvida que ficou aqui, porque a gente, em respeito ao telespectador, não vai deixar sem informação. A universidade mais antiga do mundo é a Universidade de Carouine, no Marrocos. A segunda é Bolonha, na Itália, e Oxford é a terceira. Cambridge é a quinta. Só que Oxford foi fundada em 1059, se não me falha a memória. Né? A Universidade de Carouine foi fundada em 859. Vamos lá, os nossos telespectadores. Emilson Almeida, deixem a novata Fernanda falar. Quero ver os seus vieses. Seja bem-vinda. Falo isso porque você, igual aos demais, irão ficar todos os dias na minha casa. Emilson Almeida. Eu que agradeço, né, a todos os colegas da bancada, a TV Pampa, e espero que o público goste do que eu possa agregar ao trabalho da atualidade. Vamos lá, manchete? Vamos lá. WhatsApp, a partir de amanhã, 1º de fevereiro, celulares em que o aplicativo não funcionarão mais. A atualização é automática para a maioria dos modelos de celulares. As versões mais antigas é que terão que ser feito manualmente. Tá? O que são as versões mais antigas? Android 2.3.7 e suas versões mais antigas receberão automaticamente. iPhone OS 8 e as versões mais antigas também. Os demais aparelhos mais antigos é que vou ter que fazer... acho que vamos cair, Marconi. Eu e tu caímos, Marconi. O Russo e o Marconi, Fernanda, para saber, ele ganhou de presente do Fred Flintstone os telefones celulares. O meu foi eles são tão jovens que eles não sabem o que é. Fala, Fernanda. Vamos interromper a Fernanda. Vamos lá. E aí, Fernanda? Os modelos mais antigos vão precisar trocar o celular. É aquilo que acontece, né, de tempos em tempos. É uma atualização necessária por questões de segurança ao usuário. Perfeito, porque nós estamos com alguma dificuldade da falta de segurança. Isso aí. O que acontece pra gente ficar um dia, né? Como é que a gente fica um dia sem o uso do WhatsApp, Magda? O que isso reflete na vida do trabalho, né? Nós trabalhamos com isso, né? Dependente total. A gente se só tem uma namorada, não dá problema. Depende total. Porque a vida o Chicão. Nude meu que vão de manhã para 170 mulheres cadastradas. No fã-clube, Chicão. No fã, mais prazer. Tu conhecia esse viés do Chicão? Não. Susto. Conhecia esse... Tá no meu livro aqui. O Homem-Formiga. Basicamente seria isso. Então, o nosso aplicativo, que é o 4º mais baixado da década. Então, para aquelas pessoas que tiverem alguma dificuldade, né? As pessoas de mais idade, que têm dificuldade de mexer com o aparelho, sugiro que chame os netos nessa hora. Não entendi. A colega não vai chegar nos ofendendo aqui. A colega não vai chegar nos ofendendo Não, olha aqui. só, eu tenho vizinhas super modernas, tá? De 75, 80 anos, usando o WhatsApp ativamente. Tá bem, então. E aí aquele Não, sem nudes. porque a vida não é o que você posta no Facebook, é o que você esconde no WhatsApp.
É bom esse Marconi. Oscão, é bom esse Marconi. Só quero colocar aqui. Vamos deixar a Fernanda concluir. Só vou colocar aqui, então. Quem for fazer sozinho a atualização, né, não tiver alguém para auxiliar, com o Android, menu Configurações, procure a seção Sob o dispositivo e Info Software. Encontrará a versão mais atualizada, tá? Se você tem um iPhone, entre na opção Geral, menu Ajustes e Sobre, verificando a versão do iOS. Isso aí. Sabe qual é a minha chance de eu mesmo fazer isso, não? Nenhuma. Ao ouvir a bela descrição da colega. O problema está na capacidade de interação dos sistemas. Então, assim, quem tiver Android abaixo de 3, abaixo do 4.0 vai parar. Quem tiver o iOS abaixo do 9 vai parar. Quem tem celular com menos 1 GB de RAM, bota fora, porque não vai instalar nada, não vai atualizar, é uma porcaria. A possibilidade das pessoas atualizar está ligada exatamente à capacidade dos celulares. Os muito antigos não têm memória RAM suficiente para fazer rodar o WhatsApp novo, porque o WhatsApp novo está rodando já em 32 e 64 bits. Então, assim, quem tem celular muito antigo, cria vergonha na cara, bota fora, vai numa loja e compra um novo. Às vezes as pessoas não têm. Quero de antemão. É muita buquiranagem andar com o celular. Quero de antemão. 2002. Dizer que aqueles a quem não respondi. Não se entende nada do que nenhum de vocês disse. Olha o estado do celular daquele rapaz lá do barbudo lá. Parou. Os dois da ponta falam e esses dois aqui murmuram, fica assim. Dona Magda, ele tá preocupado com o Tinder. Bom, mas isso é problema dele, não tem nada que ver com O Tinder cai também, hein? Não cai, não. Não funcionando. 3 dias sem WhatsApp, eu sobrevivi. Mas o teu telefone não era isso, o teu telefone é super novo. Sim, super novo, mas é um problema e eu fiquei... A experiência de ficar às vezes sem o WhatsApp é libertadora. Eu me senti atacado por ele lá no... Mas vocês entendam lá fora. Eu quero fazer uma reclamação mas aqui aqui. não. Eu quero fazer uma reclamação aqui. Se começar assim, nós temos muitas... Segunda-feira a Carla volta e mesmo assim vai continuar um preconceito contra mim nessa bancada. Porque todos estão ao lado de uma mulher bonita. Eu tô ao lado desse troço aqui. Não dá. Mas não, que tem Deve ter uma razão. A organização da coisa tá mal distribuída. Olha aqui, ó, presta atenção. Há um motivo muito sério. Ele se acha muito no que tu tem que perguntar para quem fez a análise. Ele quer espelho de classe, dona Maria. Que sofrimento, dona Magda. Olha aqui, ó. Estou te falando, Magda. A Fernanda trouxe uma notícia do interesse de todos, esquerda e direita. E o Carlos Martins, por favor, falem do pacote de taxas idealizado pela prefeitura. Não aguento mais notícias do exterior totalmente fora do nosso cotidiano. Mas a gente não estava falando, nós passamos toda semana falando, Carlos de Esteio. A gente passou toda semana falando. O Carlos xinga muito, esse é o Carlos nos xinga muito. Não quer pagar o pedágio. Não, ainda falamos, não consegue votar porque não dá quórum, uma série de coisas. As pessoas assistem, o sujeito vai assistir o programa uma vez por semana. Cadê o assunto tal? Bicho, assiste todo dia, senão não fica legal. Aliás, parabéns ao comando do Reginaldo Pujol. Um grande vereador, um homem experiente, né? Posto, um homem fantástico. Um abraço, Pujol, meu querido amigo. O que é um homem posto? Olha a cara do Mário. Apessoado. É um homem que... Olha aqui, olha só como as pessoas, ou elas não prestam atenção, ou elas entendem o que querem. Sou Derli do Palmital. Magda, como vocês puxam o saco do petista Dilon Camilo? Todos os dias vocês só leem as mesmas... A gente dá cada paulada... Força que dá pra esse cara Derli do Palmital. Parou, Chicão. Deus, aqui na terra. Minha solidariedade aí à turma do Palmital que nos assiste todos os dias aí. Para aí, Chicão. Um dia tu vai precisar de alguém do Palmital. Vai querer um palmital pra botar na salada e não vai ter. Ai, o que é isso? Não, ele tá péssimo, ele tá se exibindo pra Fernanda. Ele tá se exibindo pra Fernanda. Agora. Agora tá se exibindo.
exibindo. Com a Roberta. E tu nessa operação. Olha aqui, ó. Eu sou da turma. Boa noite. É uma panela de pressão. KKK. Beijos, adoramos todos. Somos fãs do programa. Lena e Carol de Novo Hamburgo. O Vitorino precisa, na verdade, é de um adulto do lado. KKK, Lena de Novo Hamburgo. O Vitorino precisa de uma mulher, né? Tá difícil. Não sei. Doutora Roberta, vamos botar como é que é o nome do seu não sei aí? Não é seu, é a dona Lena de Novo Hamburgo. Dona Lena, só não faz ideia o quão importante é para mim a companhia de Marne Barcelos. Eu trato mal porque ele é feio, mas ela é inteligência. Para quem não viu o começo do programa, que todo mundo está falando aqui no Facebook, a Ana alçou um voo em outro lugar para fazer outras coisas. Ela está super bem. Não está muito feliz porque ela lamentou muito ter que se separar da gente, né? Ela está bem triste. Mas vai ficar muito bem porque ela, graças a Deus, ela é jovem, vai fazer outra coisa. Agora, a Magda, tem gente da bancada que queria que o Vitorino alçasse outros voos. Ah, bom, não sei. Agora, vocês não começam com essa... Vocês não começam com essa coisa de... Me deixa fora, mas arranja tuas brigas e me deixa fora. Eu vou apresentar o meu protesto aqui contra o celular do Chicão, porque ele planta essas notícias ali e passa para Magda. E a Magda coloca ordem no programa, apesar desse arruaceiro, o Homem-Formiga, olha os óculos dele. Tá, olha aqui, ó, vamos ouvir o comentário Vamos ouvir o comentário da Roberta. Chegou? Então, vamos falar de uma notícia muito boa, apesar de ainda nós estarmos com um grande desemprego no nosso país. Qualquer modificação nos nossos números do emprego formal são sempre bem-vindos. O CAGED já havia apresentado os números do ano passado, de 2019, anunciando que houve mais de 640 mil carteiras assinadas no ano passado. Agora, nessa sexta-feira, o IBGE divulgou o novo índice de desemprego no nosso país e que diminuiu. Ele está um dos mais baixos desempregos desde março de 2019, não, é 2016. São 11,6 milhões de desempregados. Mas, nesse contingente, também nós temos que avaliar que existem, infelizmente, 39 milhões na informalidade. Por que tanta gente na informalidade? Porque não adianta a gente colocar uma legislação muito protetiva que, na verdade, onera tanto o empregador que, por mais que o empregador queira assinar aquela carteira de trabalho, ele não consegue, ele não tem como arcar com estes custos. Muitas pessoas também gostariam de ter uma empresa própria e também não conseguem deixá-la formal. Então, esses números são importantes porque, ainda que nós estamos baixando esse nível de desemprego, mostrando que a nossa economia devagarinho está absorvendo, porque quando tem uma carteira assinada é quase um sinônimo de confiança na nossa economia de longo prazo. Nenhum empregador assina a carteira se não tem confiança que vai poder honrar com esse custo, pelo menos durante um tempo. Nós temos dois desafios, que é essa questão da informalidade e também um outro dado que chama muita atenção. Há 14 anos, o saldo desse emprego não consegue absorver um valor acima de 2 salários mínimos. Nós estamos gerando empregos com um salário muito baixo, inclusive aquém do que deveria ou do que era. Porque como há uma grande quantidade de pessoas buscando emprego, as pessoas, quando oferecem emprego formal, eles colocam num salário muito mais baixo. Então, as pessoas estão tendo uma remuneração baixa. Então, qualificar não apenas esse novo empregado, essas pessoas que estão desempregadas, mas também qualificar a questão do valor do salário é o que a gente espera para esse próximo ano. A expectativa do governo federal é que até o final de 2020, mais de 1 milhão de carteiras assinadas estejam nos nossos números aqui, né? Então, vamos em frente, acreditamos. No primeiro ano, ele reduziu mais de 1 milhão. Arrumou emprego formal para mais de 1 milhão de desempregados. Considerando alguém que estava entrando no governo, que estava com aquela dificuldade, que tem que enfrentar o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, a Justiça, os tribunais superiores e mais o parlamento aí que fede. E mais a imprensa. Né? E mais a imprensa. Pô, o cara conseguiu empregar 1 milhão, eram 13 milhões 300 quando ele chegou. Ou seja, o cara conseguiu
1.200.000 brasileiros, o cara tirou do desemprego em um ano. Mas isso aí não sai. Pode ser que você não vai ver isso aí no G1, no UOL, não vai ver. No Bolsonaro causou preocupação às pessoas ontem porque ele se hospitalizou, né? Foi para o hospital. E ele tinha feito uma reversão da vasectomia para ter essa filha que ele tem, a Laura, né? Uma menina muito bonita, né? E agora ele foi fazer novamente a vasectomia. Que legal. Vasectomia, disse, não quero ter mais filhos, etc. Então houve muita especulação a respeito do que ele tinha, o que ele foi fazer e tal. Então já tranquilizou as pessoas que gostam do Bolsonaro. Então é importante que se diga isso, porque houve um boato muito grande, problema da facada, problema disso, nada. Ele fez apenas, ele tinha feito a reversão, agora ele retornou com essa vasectomia, então, filhos... A vasectomia, para quem não a fez ou quem não sabe, é um procedimento que demora nem 20 minutos. É ambulatorial. Muito rápido. Mas eu queria voltar para os argumentos da doutora Roberta aqui, porque nós passamos o ano comemorando, né, doutora Roberta? Cada mês que saía, porque eu sempre trabalho com gráfico. Se arranjou uma vaga de emprego, ela é importante. Arrumou duas, ela é importante. E nós passamos o ano acompanhando, tu trazias mensalmente essa vaga. Qual era o desafio para 2020? Primeiro que houve uma sacada extraordinária do governo, que foi a liberação da verba do Fundo de Garantia. Dona Magda, para que se possa dimensionar o que foi o impacto na economia, o valor que foi jogado nela equivale a quase a 0,6 de um PIB. Então se pegou uma bolada de milhões e isso fez com que o comércio se modificasse, contas fossem regularizadas, né? Pessoas novamente voltassem a ter o crédito. Qual é o desafio, Roberto? Qual é o desafio? O desafio é que nós consigamos fazer com que a indústria e especialmente a construção civil, que são os que mais empregam, voltem à plenitude. Porque aí nós não vamos cair de 11 para 11 milhões, nós vamos cair para 9, para 8, nós vamos ter um impacto que modifica toda a coisa. Então, a grande questão para nós é voltar a fazer andar a máquina. Não sobre o dinheiro, que eu não vou chamar de dinheiro artificial, porque de artificial não tinha nada. Que foi, inclusive, elogiei, porque foi uma sacada. Nós tiramos o dinheiro que estava lá no Fundo de Garantia, paradinho, não gerando nada, 1,03 ao ano, né? Ele veio para cá e oportunizou que milhares de famílias circulassem o capital. Mas para nós fazermos um enfrentamento grosso do desemprego, nós passamos pela construção civil, especialmente. E a construção civil já está mostrando desde outubro de 2019 índices de recuperação. Em vários estados do nosso país já está contratando, né? Eles tinham um estoque muito grande e muitas pessoas estão se obrigando também a retirar o dinheiro de aplicações que tinham, porque não se sentem à vontade em colocar em situações onde corra risco, por exemplo, na Bolsa de Valores, enfim. E aí também faz mais investimentos, aportes. Os fundos imobiliários também estão crescendo e estão recuperando. Então, tudo isso. Muito bem. Magno César diz o seguinte: o Bolsonaro devia ter feito a vasectomia antes dos 2 filhos, que só ajudam ele. Sou colorado, não tenho a mínima simpatia pelo Renato, mas ontem tirei meu chapéu. Renato botou um punhado de profissionais da mídia esportiva em seu devido lugar. Certos comentaristas de futebol são iguais àqueles coaching que querem te ensinar o caminho da riqueza, mas andam de carro popular. O que tu achou, Chicão? Eu achei que um lado tem razão, o outro lado também tem. O Renato tem em dar a opinião dele, que ele se sentiu ofendido, mas não tem em dizer, vocês não devem assistir tal programa. E o tal programa não deveria ser grotesco. O Renato, mas também fez a sua função de jornalismo. Eu acho que aí é um 50-50. Mas, dona Magda, antes da minha manchete, quero me parabenizar, ter convivido com a querida Aninha. Um beijo para ti, todo sucesso, saudades eternas e também dar boas-vindas à nossa colega Fernanda, que tem também todo sucesso. Com certeza vai ter, porque a Atualidades Pampa é um Real Madrid. É bom isso. Da televisão do Rio Grande do Sul. E jornalismo nós somos. Que é outro programa de jornalismo melhor que o nosso? Não tem. Pode os caras dizer que não tem um cara que nem eu. Diferenciado. Esse que é maravilhoso. Não tem um cara que nem eu. Hoje eu cheguei na Pampa com a minha camisa furada, rasgada. Essa camiseta é rasgada, furada, isso aqui é estilo homeless. Eu
Eu mendigo de luxo nos Estados Unidos, em Nova York e Milão. Mas, dona Magda, eu quero falar da minha... Não, vamos falar da camiseta. É que assim, ó, quando é da moda, é homeless, ela tem furos em todos os lugares. Essas tem só dois não, aqui. E tem a traça também. Isso aí é traça. Isso é traça. Não, é Traça aqui. Não, é homeless. É tá, homeless. vamos lá, Chico, a tua manchete. Mas a minha manchete é sobre a Fórmula 1, que é o esporte que depois do futebol eu acho mais fascinante no planeta. E a Fórmula 1 está lançando os seus novos carros 2020, porque é interessante. O carro que ganhou em 2019 foi a Mercedes, e em dezembro, em um mês, ele ficou em desuso, porque ela é muito rápida na evolução. E nesses novos carros, Magda, tem um carro sexy e um carro sonoro sensual, que foi registrado. A Ferrari registrou o novo ronco dela na Fórmula 1. A Ferrari registra o ronco. O ronco do motor é muito importante. Então você conhece uma Ferrari de longe, não pela cor, tem várias cores, mas pelo ronco. Aquele ronco é um ronco estridente. Quem já viu uma Ferrari na rua ou na corrida, o Vitorino, um cara que... E o ronco do Vitorino? Não. Esse ronco do Vitorino é longe da Ferrari. Eu vou pedir. Não, parou. Eu tô ouvindo atentamente Presta atenção. a música Deixem o Chicão concluir. Marli, tu tá ficando maloqueiro igual ele. É uma maloca. Eu não imaginava que tu era o último baluarte. Eu não falei do ronco do Vitorino, eu falei que o Vitorino conhece Fórmula 1. Dona Magda, nós somos o zorro do nosso meio, dona Magda. Nós somos resultado do nosso meio de Que contato. porcaria. Estava sendo mal influenciado. Vamos lá, deixem o Chicão concluir. Depois vocês... Inclusive tem um carro sexy. A Alfa Romeo lançou um carro com uns efeitos aerodinâmica que tinha no passado, que se chama mini saias. É pequenos apêndices aerodinâmicos, então o carro fica mais sedutor. Existe a sensualidade no automóvel. Pouca gente sabe que tem automóvel masculino e automóvel feminino. Eu tive durante muitos anos um automóvel chamado muito feminino, o New Beetle, que era um carro feminino. Sabe que tem um carro masculino, que é o Camaro, aquele carro do cara, que não é o caso do Vitorino. Mas então a Fórmula 1 durante toda fevereiro... Não, eu parei. Eu vou te contestar. Porque tu sempre disseste que gente que tem carrão não é nada na vida. Não tá com nada com o homem. Agora tu já inverteu. Não, eu disse que ele tem um conceito... Ele separa a marca. Ele tem um conceito de carro macho. Tem carro mas o cara que compra esse carro, ele quer uma afirmação sexual que ele tem que ter metálica na rua. Que ele é muito pequeno e ele aumenta com o carro. Ah, não, Gustavo, depois ele te conta. Eu não faço Parou, não, olha a grosseria. Eu tenho uma educação muito não, sei, eles têm essa capacidade. Então, para encerrar, a Fórmula 1 apresenta seus carros agora em fevereiro, até dia 15 de fevereiro. Faça seus testes em Montmeló, que eu acho o autódromo que tem o nome mais charmoso do planeta. Montmeló, em Barcelona, na Catalunha, e começa em Melbourne, dia 6 de março, a corrida da Fórmula 1 durante o ano todo. Que tem um agremã estranho. A China pode ser... Agremã seria um agreement? Não, larguei. Eu não posso falar. Larguei. Eu tenho que ter a tua linguagem agora, querido. Mas tá demais, tá muito tu não precisa ter a linguagem dele, mas tu não precisa inventar isso. Não, eu tô dizendo, o agremã, isso aqui é um adendo na linguagem fashion, que o grande prêmio da China, que me referi, pode ser cancelado em Xangai. Por quê? Claro. Porque o coronavírus que a nossa embaixada fala muito, e a China não, a FIA não quer não quer, claro. Para não causar esse problema todo. O Acrimã é irmão do Acre Doce. É que a linguagem ali é uma linguagem... preciso declarar que ouvir o Chicão Tofani é sempre um aprendizado. Mas a linguagem aqui é uma linguagem muito baixo calão. Eu só queria lembrar que o cidadão tem... Ele disse que deu um bico no cara, eu só diz isso há 5 anos. Eu só queria lembrar que agora com a Fernanda aqui não vai mais falar. Se o cidadão tem um Alfa Romeo, ele acaba sendo sexy. Não adianta, né? Você chegou de Alfa Romeo... Não, se o cidadão tem uma BMW... É sexy. Pá! É um Adonis. E o cara que chega com um Gol branquinho não é. Eu nem notei. De locadora. Nem notei. Eu sempre tive a tese de que a beleza da mulher surge depois dos 40. Que a mulher é muito Mary, e depois do homem depois dos $50 mil. É verdade, é verdade. O momento da beleza. Vocês não tinham falado isso hoje aqui?
Não, mas quando a gente diz que ele repete, ele diz que não, mas em todo caso... Não, mas é que aquela hora foi nos bastidores, agora é no ar. Não. Mário Barcelos, diz alguma coisa de útil, por favor. Bom, sobre... Quer dizer que eu falo da Não, aquele negócio aqui, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Posso mandar entrar as latas d'água pra vocês botarem na fazer uma cabeça? intervenção. Porque isso é coisa, sabe? Isso é coisa de lata d'água na cabeça. Marni, a palavra é sua. Os inimigos do Bolsonaro e do Sérgio Moro estão felizes, porque o Sérgio Moro colocou uma conta no Instagram, todo mundo sabe disso, e começou a aparecer, né? Gente entrando e tal. Uma média de 120, 140 mil novas pessoas participando por dia da conta dele no Instagram, né? E lembrando, segundo a informação que eu tenho, que na época do Bolsonaro, quando ele era candidato, chegava a 24 mil. Então isso está dando, segundo as informações, deixando o Bolsonaro com um pouco de ciúme, né? Eu não sei se isso é um argumento usado pela oposição, justamente para colocar em choque o presidente com o seu ministro mais importante. Ele é muito mais importante que o Paulo Guedes, pelo prestígio que ele tem junto à população, embora a Lava Jato hoje não tenha mais a mesma expressão que tinha enquanto ele é juiz lá em Curitiba, né? Porque quem também está tirando... É o STF, não foi a República de Curitiba, ao contrário. É, o time de futebol, os capa preta lá, que Só um pouquinho, não, peraí, essa matéria não vai passar assim. Por 6 meses esteve trancado os inquéritos pelo STF, mas já destrancou e vamos lá, pessoal, vamos trabalhar, vamos seguir prendendo todo mundo aí, porque o salvo-conduto terminou. Foi 6 meses quando o filho do Bolsonaro entrou pedindo a liminar para si e foi dado. E o presidente do STF estendeu para todo mundo. E ficamos 6 meses com a Lava Jato de braços cruzados. Mas isso já faz 2 meses e vamos voltar para prender essa turma aí que tem que prender mesmo. Nos últimos 12 meses, no último ano, ou seja, até o dia 20 de janeiro, o STF já soltou 14 acusados da Lava Jato. O STF, nesse período, julgou 3 matérias específicas do Lula. E a mais importante, que é a revisão da prisão em segunda instância. Se isso não é acabar com a Lava Jato, eu não sei o que é acabar com a Lava Jato. Isso não é acabar com a Lava Jato, a gente tem que olhar dentro do aspecto positivo. Primeiro, que soltar e aguardar o julgamento transitar em julgado solto é uma coisa. Agora, conseguir a ordem de prisão, recuperar bilhões, e falo bilhões e é bilhões mesmo, porque nós já trouxemos o número aqui, recuperar para os cofres do país, botar na cadeia, ainda que tenha sido por 1 ano, 2 anos, conseguiu soltar, receber as condenações, é avanço sim, eu acho. Nada vai depreciar e nada vai terminar a Lava Jato, porque nós tivemos mais de 200 pessoas presas que jamais se imaginou que pudessem ser processadas. E foram processadas e foram presas e os dinheiros continuam. E continuam os acordos de leniência, que são as empresas pagando, repatriando para pagar aqui. Leniência é a condenação de pessoa jurídica. Então, os valores e foi uma revolução no país. O que nós não podemos é deixar morrer. Tem que por isso que o Sérgio Moro tem prestígio. Todo o prestígio dele foi o sucesso da Lava Jato. E a Lava Jato, ela continua, ela não parou. Né? Eu acho que as operações têm que continuar. A gente não pode agora se o STF bem, tu perde, às vezes tu concorda, às vezes tu discorda, mas nós não podemos baixar uma coisa que revolucionou o país. Ninguém está questionando a Lava Jato. Eu acho que foi a maior operação e o maior processo jurídico do mundo contra a corrupção. Mas que o STF desacelerou. Isso está evidente. As decisões de Gilmar Mendes, Lewandowski, Marco Aurélio Mello, essa turma, está sufocando a Lava Jato. Ministros da Suprema Corte Brasileira dão entrevista criticando promotores, criticando juízes e criticando abertamente a operação. Está na internet para todo mundo ver. O Gilmar Mendes chegou a ponto de dizer que a Lava Jato era um circo. Claro que o STF está sufocando, que a operação tem que continuar, sim, que ela é espetacular, tem que ser um processo, a Lava Jato, um processo constante de fiscalização, de processar criminosos, enfim, mas com essa Constituição que nós temos do STF hoje, vai tudo parar lá, e quando para lá a gente sabe para onde vai.
Vitorino, mas mais motivo ainda no nosso Ministério Público não pode se deixar intimidar. Exatamente, ele é uma força autônoma, ele não é subjugado ao STF. O STF dá uma decisão da qual ele pode recorrer se for em caráter liminar. O que nós precisamos é que o Ministério Público continue com essas operações. Quantas vezes nós éramos... Eu cheguei aqui, e essa foi uma matéria que me foi cara, e eu trouxe, né? A cada 30 dias nós trazíamos uma operação que desvendava 10, 15 pessoas, se recuperava milhões, e isso está parado. E isso o STF não tem poder de impedir. As investigações por 6 meses pararam, ou seja, não podia se buscar os dados, não se podia se tocar as operações, mas agora elas têm que voltar a acontecer para que o processo tenha continuidade. É disso que eu estou falando. 4 governadores do Rio de Janeiro presos na mesma temporada. 4 ex-governadores, agora são todos ex-governadores. Então, a Lava Jato foi a maior operação do mundo. Não deixa de ter razão, porque no ranking da corrupção, o Brasil está com uma colocação pior que o ano passado. Caiu. Ou seja, a corrupção está vencendo via tribunais. Vencendo. E o Lewandowski então, aquela turma dos baratas, todas soltos. Não, lá no Rio. Então, aquilo é o Gilmar que soltou. O Gilmar padrinho daquela turma lá que soltou. O Gilmar chegou ao absurdo de dar uma liminar proibindo que se investigasse o Verdevaldo. Muito bem. Olha, investigar o Verdevaldo. Quem é Verdevaldo? Olha aqui, Chicão Tofani, a respeito do teu comentário, o nosso telespectador Emilson Almeida diz o seguinte: Chicão, minhas motos sempre tiveram um nome feminino. Bala de Prata, Lista Negra, só o chevetão que chamava Trovão Azul. Bem divino. Fernandinho. E o nome da minha moto é Bandite, né, dona Maria? Agora eu tô meio preocupado com a sexualidade da minha moto. Mas eu acho que ela tá entre San Juan e Mendoza. Deixa assim. Fernanda. Recebi mensagens aqui falando sobre a atualização de amanhã do WhatsApp. Ok. É para sinalizar que se alguém sumir amanhã, não se preocupem. Tranquilo, é porque não tem comunicação pelo WhatsApp. Então amanhã é o dia de você dizer, você diz hoje, olha, liga, entra porque amanhã eu vou fazer uma transferência para ti pelo WhatsApp. Não paga. Eu dou uma dica. Sabe aquele amigo chato, aquela amiga chata, aquele que fica ligando pedindo dinheiro, coisa e tal? Amanhã é dia. Bloqueia. Aí ele vai, aí ele vai ligar. Escuta, rapaz, o meu celular tá com problema, a minha atualização não entrou direito, eu perdi a agenda, coisa e tal. Me dá teu número, peraí que eu vou ver aqui. Pronto. Nossa, isso, que jeito. Não, desliga. Que jeito de falar isso aí, Paulo Sérgio. Tem que fazer uma intervenção urgente aqui no programa. Intervenção militar. Intervenção militar. Olha, meu Deus. Olha, eu devo ter... Eu atirei pedra no santo. E acertei todas no carinha que fica lá no fundo da igreja, assim. Porque ninguém merece ter um homem. Ninguém merece. Peraí. Não dá. Na verdade, o Vitorino tinha que ter uma remuneração maior. Não, a gente tinha que ter um item no nosso contra-cheque: insalubridade. Insalubridade é esses... Dona Magda, a senhora preferiria o inferno ou um casamento com o seu Vitorino? O inferno. Bem quente, bem quente. Assim, mas não é a mesma coisa? Incrível. Acabou Eu falei que ia ter represado. Agora sim, não precisamos dizer mais nada. O Marconi ganhou o programa. Fernandinha. Mais alguma coisa? Amanhã não tem desculpa para quem trabalha, né? Precisa do WhatsApp, usar SMS, gente, vai estar tudo funcionando. O SMS vai estar funcionando. Que legal, que legal. Amanhã é dia que o Telegram volta a recuperar a força. Exatamente. Telegram. Mas agora eu falei sério. Agora... Não, que é a alternativa. Mas eu não tenho isso. Eu não vou ter. Porque cada vez que o O Marley, por exemplo, tu tá preocupado que o WhatsApp não vai funcionar amanhã, Marley? Agora, o senhor Marconi era tão sério, né? Não, Mas ele não deixa nunca de ser. foi. Ele fez um tipo. Como todo que entra, faz um O Marley, quando começou, lembra, era quase um padre. Era quase um padre. Cobrem a Fernandinha daqui a 30 Tá com dias. vocês vão namorada ver. agora e etc e tal. Daqui a 30 dias a Fernandinha já tá contando piada. O Marconi só fica sério quando tá com a patroinha. E aí ele é outro. Aí ele é Amigo, outro. quem tem medo, né? Parou. Marley Barcelos. Sorriso, né? Como é importante um sorriso na vida da gente. Tudo fica mais maravilhoso, as pessoas sorriem também.
e é fantástico. Agora precisa ter uns dentes bonitos, né? E para isso a Espaço Sorriso está aí. A doutora Camila Magalhães vai dar todas as indicações, vai dizer como você vai ter o sorriso mais bonito de Porto Alegre. A Espaço Sorriso está aí para servir você. Muito bem, Chicão Tofani. A dica é Vivendo a Noite com o Chicão. Que é isso. Belo livro. Nesse livro você é protagonista. E tem um capítulo, o apartamento vendido com a namorada. E isso aqui aconteceu. Um empresário em Porto Alegre, meu amigo, que infelizmente não está mais aqui, estava interessado em comprar um apartamento. Eu namorava uma gata, morava com ela lá, mas queria me livrar dela porque ela se tornou um aluguel. Então eu começava a tirar as roupas aos poucos dela, ela ficou lá. E aí eu fiz um negócio com ele e quando ele entrou, eu sou novo proprietário. Mas tem uma mulher aí, comprou um apartamento e já ganhou uma mulher de presente do apartamento. Pô, você E aí, tu conta isso aí? Contei E diz quem aqui. é o coleguinha? O coleguinha mais ou menos sabe quem é. Eu sei Diz quem é. Tu sabe quem é? Muito Eu sei amigo quem é. meu. O cara procura- E a mulher é uma empresária hoje, uma engenheira famosa em Porto Alegre, muito bonita. O cara procura apartamento, vê se tem box, né? Vê se vem como tem uma moça, você tá lá dentro. Já Tem vem. elevador. Não, mas só o Chicão Tofani para fazer uma coisa dessa. Vendeu o apartamento com a moça. Mas que amor o senhor tinha por ela? Mas que Qual é o amor? amor que o senhor tinha por ela? Ela tava pelo bife ali. A minha dúvida é a seguinte. Qual é o respeito que uma mulher vai ter pelo Chicão dizendo uma coisa Vou dessa? fazer o quê? Ela não queria ir embora. Hein, professor? Pior é se eu fosse agressivo com ela. Simplesmente tirei as coisas dentro, entreguei a chave pro cara, assinei lá O senhor não negócio, ronca cheque. quando dorme. Foi embora, quando eu vi, foi embora. E ela foi assumir, o cara foi assumir o apartamento de uma mulher lá. Muito bem. Vamos à manchete do Dr. Ruschel, por favor. Acabou o recreio. Estou me recuperando, dona Magda. Estou Sim, me eu sei, recuperando. entendi. A gente tem uma Problema na Choveu costela aqui. também. Tem uma alergia que não me deixa, dona Sim. Magda. Alergia. Mas não é as mulheres. Eu vou passar para Pois outro. não, voltei. Voltei e recuperei meu lado sério, dona Magda. Vai, Recuperei meu ô. lado sério. Todos, se conversarem com deputados estaduais, saberão a importância, se conversarem com o executivo de um estado, saberão a importância de se ter um ministro gaúcho no governo. Como atalham caminhos, a importância de tu poder levantar um telefone e falar com alguém que é da terrinha aqui. Por isso que eu tenho dado tanta importância à figura do Onyx Lorenzoni, porque ele já foi, antes do esvaziamento da pasta da Casa Civil, o homem mais importante do ministério mais importante. Ele foi um dos primeiros, junto com Chicão Tofani, a assumir a candidatura a Bolsonaro, se tornou um aliado, um amigo fiel e por isso muito justamente foi premiado com esse ministério da Casa Civil. Ontem a doutora Carla abordou para nós aqui a perda de prestígio que aconteceu com o ministério em si. E a partir dali ficou a grande incógnita qual seria o caminho que levaria o deputado federal e hoje ministro. Haveria uma reunião hoje, eu aguardei ansiosamente, acompanhei, ela não saiu, embora tenham tratado de outros, houve uma reunião em que ambos participaram, mas não foi tratado específico da situação dele, que ficou para amanhã de manhã. E aí, dona Magda, Brasília é Brasília e Rio Grande do Sul é Rio Grande do Sul. É impressionante a minha frase. Mas olha que coisa mais Eu mesmo me bonita. assustei com o meu talento. Eu mesmo me assustei com o meu talento. O senhor é muito inteligente. Muito obrigado, seu Mário. Então, como Brasília é Brasília, começaram as especulações para onde iriam o nosso ministro, o nosso gaúcho, Onyx Lorenzoni. E duas pastas estão balançando, dona Mário. A primeira é o ministro da Educação, é uma pasta que vem sofrendo uma pressão não só da... Não, porque não dá certo, tem uma caveira de mula enterrada naquele lugar. Não tem dado resposta, saiu agora outro secretário importante e seria então uma vaga importante que ele assumisse. A outra, eu fui pego de surpresa, que se aventa é o Ministério da Cidadania. Esse eu não tinha ouvido, mas é um ministério muito importante, porque ele ali tem o família, o salário família, Bolsa o Bolsa Família ali dentro, e tem uma série de reestruturações que estão feitas, então ele diríamos assim, cairia no mesmo nível, né? Tem um gaúcho, né? O gaúcho que está seguindo nessa pasta. Que está nessa, mas seria a segunda hipótese então, que teria para ele. Então, ao terminar o dia, eu ainda acompanhei qual foi a entrevista dele, ele fez alguns esclarecimentos. Primeiro, que ele não quer sair
da pasta civil. Ele não se sente desprestigiado. Segundo, não cabe a ele a decisão. Terceiro, ele vai para onde o Bolsonaro determinar, ou seja, sinalizando que ele não está em rota de litígio, ele não se sentiu desprestigiado e não está se sentindo também fritado. Então nós deveremos, quem sabe até no sábado pela manhã, ter algum encaminhamento do futuro. E volto a dizer, para nós gaúchos é importantíssimo que ele continue numa pasta deste tamanho, porque é mais um interlocutor que nós temos em Brasília. Ruschel, segundo o jornalista Flávio Pereira, nosso colega, ele poderá ser candidato a prefeito de Porto Alegre com o apoio do Bolsonaro. É mais um caminho. Não tinha essa fonte. Eu acho que, Ruschel, tu tem razão, Ruschel. Eu conheço o Onyx Lorenzoni e o Onyx... O nome dele é Onyx. Ele foi desde o início, ele abraçou o Bolsonaro. E ele, nos momentos piores da eleição, ele estava ali do lado, ele foi muito fiel. E ele não está tendo um troco fiel agora, eu acho. Está sendo literalmente... O esvaziamento da Casa Civil, eu não quero, desculpa, mas eu não quero repetir, porque a Carla foi bem didática ontem nos apontando a nomeação e demissão e nomeação de novo, né? Mas o que se diz é exatamente porque ele é um Bolsonaro raiz, e essa expressão porque ele é ideólogo, ele não é só um apoiador, ele pensa como o presidente. Então é muito difícil tu romper com um ministro deste porte e desta convicção, né? Então se imagina que ele possa ficar no governo, vamos aguardar. Tu nota que ele está gelado, eu acho. É que ele mesmo. Eu acho que não é tanto assim. Isso recém aconteceu, o cara nem estava aí, uma notícia dele nos últimos meses. Mas ele é um articulador, gente. Ele é um articulador. Não, Magda, mas a perda de prestígio dele foi... Ele iniciou o governo despachando do presidente. Ele perdeu. E aí foram esvaziando a pasta dele. Depois, como ele deve ter reclamado, veio o PPI, aquele que devolveu de novo um pouco o status, e agora tirar de novo. A pasta dele hoje inexiste. Essa é que é a verdade. Não tem. Chega lá, tu senta na mesa e tu não tens mais o que fazer. Então, ou dá alguma coisa de importância para ele, para que ele possa figurar o escalão que ele merece. Tem um detalhezinho também, porque quem foi ganhando destaque e crescendo na gestão Bolsonaro foi muito... ganhou o espaço, mas a partir daí foi galgando seu próprio caminho. Assim, a gente vai vendo Paulo Guedes, por exemplo, né? Foram pessoas que que não receberam nada de mão beijada, né? Exceto, claro, a possibilidade de fazerem parte do grupo, né? Mas que foram aí cada um a seu modo, da mesma forma que Weintraub, por exemplo, fez o caminho contrário. Recebeu a oportunidade. Sim, a competência e a incompetência aparecem. Ele se fritou, né, no fim das contas. Então me parece que também o Onyx acabou meio que navegando em águas calmas, assim, ele não foi muito de botar a cara, né? Claro, até porque também não havia essa necessidade, mas que acabou pagando o preço. E aí vinha aquele ranço do Caixa 2 em torno dele. Ainda. É que o Onyx, ele foi colocado lá para que houvesse não apenas uma interlocução, mas principalmente uma ascensão que seria necessária sobre o seu partido, o DEM. O presidente do Senado é do DEM, o presidente da Câmara é do DEM. E o Bolsonaro entendeu que, colocando como um braço direito no seu ministério alguém do DEM, uma liderança do DEM, que é o caso do Onyx, ele teria, digamos assim, uma interlocução maior. O Bolsonaro, nem o próprio Onyx contavam com essa independência oportunista, tanto do Alcolumbre, mas principalmente do Maia, que está falando bobagem, dizendo isso, dizendo aquilo, xingando o ministro da Educação, sujeito que mal terminou o 2º grau. Para quem não sabe, o seu Rodrigo Maia mal terminou o 2º grau. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a estratégia do Bolsonaro não funcionou. Se o Onyx é o responsável, não sei. Se o DEM é um partido complicado, não sei. Se o Rodrigo Maia e o Alcolumbre receberam poder acima do que mereciam ou do que tem competência para gerir, também não sei. Mas a verdade é que grande parte desse processo de perda de poder do Onyx Lorenzoni está ligada exatamente a essa coisa do partido que o Bolsonaro contava ao seu lado de forma irrestrita, porque é um partido de centro-direita, um partido de direita conservador, o caso do DEM, e não foi isso que aconteceu. Ou seja, o Onyx tentou, hoje o Onyx fica muito mais apagando incêndio com o Bolsonaro, das bobagens que o Maia e o Alcolumbre fazem, do que propriamente o contrário. Vamos falar sobre um assunto completamente diferente, mas não
sem deixar de falar sobre os brasileiros, né? Até porque nós estamos falando de presidente, e de ministros, enfim. Fernanda. Vamos falar sobre o primeiro estudo brasileiro sobre a alimentação. A USP vai acompanhar 200 mil brasileiros durante 10 anos. Os usuários, os participantes da pesquisa vão responder os questionários pelo celular. Esse núcleo de pesquisas epidemiológicas de nutrição da USP pretende mostrar o hábito de consumo das diferentes regiões do país, né? Como é que fica aí? A gente lembra o que comeu ontem, o que comeu hoje no almoço? Será que o brasileiro pensa nos benefícios ou aquilo que prejudica o corpo, né? Esse é o objetivo do estudo, que pode nos mostrar como proteger de doenças, obesidade, hipertensão, diabetes, doenças do coração, câncer e outras doenças crônicas. É a coisa da alimentação correta, né? Não chega a ser uma dieta. Por exemplo, tu acha que a tua alimentação é correta, é saudável? Hoje porque sim. Pode ser que ela seja boa para tu ganhar músculo, não sei o quê. Não, hoje sim. Porque não é só isso, né? Sim. Porque, assim, você tem que aprender. A maioria das pessoas mata a sua fome. Né? Ela foge, às vezes, por tempo ou por preço. Né? Você não se nutre, né? Então o corpo humano é uma máquina que ele precisa de determinadas coisas, né? Então, determinados combustíveis. Alguns precisam mais disso do que, né? Então, tanto que uma dieta ela é muito particular, o que serve para o Russo não serve para mim e vice-versa. E nós temos aí uma série, por exemplo, um dos elementos, a margarina, por exemplo, por 2 moléculas ela não é plástico. Nossa. Ela não é de comer. A margarina não é de comer. Ainda bem que eu não gosto. Então, assim, porém, você vai num supermercado, na gôndola de margarinas, você tem 10 mil alternativas a R$1. Né? Aí você vai, eu vou compensar, por exemplo, com uma manteiga. Aí você tem 3 alternativas a R$20. Né? Aí você tem os óleos, a velocidade, a fritura. Por exemplo, o correto, você não aproveitar óleo. Né? Fritou, fora. A partir de agora é o novo. Já o ideal é não consumir. Não consumir. Mas dentro disso, então, assim, é muito difícil. É muito difícil porque as pessoas não dão o real valor como elas dão porque elas vêm do lado de fora. Eu não sei, mas você sabe que minha barriga roncou essa hora. A minha ronca o dia inteiro, né, dona Mãe? Me chamou a atenção no dado da Fernanda, é o tempo, né? 10 anos, né? 10 anos para realizar é uma amostragem porque dá para ver, se diz que uma geração é 10 anos, né? Então dá para se acompanhar todo o desenvolvimento. E até uma ironia, né? Uma pesquisa sobre a alimentação do brasileiro, a maioria deles não tem o que comer. E aí acaba compensando, né, com esses produtos de emergência, de 1 minuto tá pronto. Exatamente. Né? Tem um documentário só, eu gostaria de indicar, já que o tema foi para isso. Então, ele não é novo. Eu acredito que boa parte das pessoas já viram, que ele chama-se Super Size Me. Ou, na tradução aqui para o Brasil, ele ficou como a dieta do palhaço. Em que um cidadão fez um experimento de 30 dias, da primeira refeição até a última, todas eram McDonald's, ou fast food em geral, para apresentar. Claro, tem o contraponto de quem é que come assim, ninguém come assim. Só que ele fez isso, ele resumiu, né, em 30 dias, e aí veja para você ver o que lhe causa. Também alguma outra observação, Fernanda? A observação que eu iria fazer era sobre isso mesmo, né? Sobre o padrão de alimentação do brasileiro vai variar não só conforme a região, mas conforme o padrão da família. As classes sociais, as rendas vai diferenciar a questão da alimentação. E a grande aprendizado é que quando a forma de não morrer é não comer. Não comer, Quanto mais tu come, mais é aquela coisa assim, não, mas eu estou fazendo uma reeducação alimentar e ela quer que eu reduza a minha comida porque a gente não precisa de tudo isso. Eu reeduquei me alimentando mais. Pois é. E na ignorância a felicidade, porque quando tu começa a aprender isso que o Marconi diz, a gente que começa a olhar a alimentação, tudo que tu vais buscar, as coisas que tu mais gosta. Mas gosta é proibido e engorda. Come 40 ovos por dia. É uma proteína saudável, Tem uma máxima da nutrição, da nutrição que diz: faça que o alimento seja o seu remédio e que o remédio seja o seu alimento. Mário Barcelos. O primeiro aniversariante de hoje é um dos mestres da música erudita, Franz Schubert. Esse é austríaco e que compôs uma das mais lindas
músicas da história da igreja, que é a Ave Maria. A Ave Maria de Schubert é famosa, cantada nos casamentos, etc. E eu li uma vez uma pequena biografia do Schubert, mas eu vi um filme que foi feito em 1954, 1955, estrelado pelo Karl-Heinz Böhn, que foi o ator que fez Sissi, né, no cinema com a Romy Schneider, né? Aquele ator que fez isso, inclusive a explicação do filme, ele explica que ele pensou em fazer, olha como era o conceito da época, que o Schubert em realidade era homossexual, mas ninguém falava disso naquela época, né? Então ele salienta isso, que fez o filme com muito orgulho. O filme é lindíssimo, né? Contando a história do Schubert. Segundo o aniversariante de hoje, Atahualpa Yupanqui, né? Que é o grande cantor, o grande instrumentista argentino. Depois, Mário Lanza, esse foi um dos maiores tenores da história do mundo, ele era muito nervoso, tinha problemas sérios, morreu ainda muito jovem, fez o Grande Caruso. Mário Lanza. Mário Chiari, está no meu livro, a música. Isso aí. Bom, o Norman Mailer, esse recebeu 2 Pulitzer. Esse recebeu mesmo. Esse recebeu mesmo. Não é o Verdevaldo, aquele que é um truque. E o Norman Mailer fez muitos artigos, muitas críticas, inclusive à sociedade americana. E o interessante é que o Norman Mailer, ele escreveu um livro sobre a morte de Marilyn Monroe. O que ele diz que a Marilyn Monroe, no livro ele diz isso, ela foi morta pela CIA. Pela CIA. Isso é uma teoria dele, né? A teoria dele. Outro aniversariante, Johnny Drew, que foi uma atriz americana. Jan Simmons fez filmes maravilhosos como Da Terra Nascem os Homens, Spartacus, eu também noto aqui, com Gregory Peck, Burl Ives e Charlton Heston, esse Da Terra Nascem os Homens, um filme lindíssimo que vale a pena você assistir. O Pedro Simon, nosso querido senador, completando hoje 90 anos de idade. Que andou circulando novamente. E tem uma belíssima festa para ele na praia de Atlântida, justamente para comemorar esse aniversário. Fomos convidados, fui convidada, mas não dá para ir a tudo que nos convidou. Desculpe, seu Mário, eu só não quero lhe tirar a sequência, mas ele voltou reeditando um assunto que nos é muito caro, que é a Lei Candir. Essa é uma discussão para que não caia no esquecimento. Exatamente. E finalmente a cantora Joyce, completando hoje 72 anos, também o Malvino Salvador, ator que recentemente rescindiu seu contrato com a Globo, agora essa semana, 44 anos de idade, aliás está todo mundo saindo. O Justin Timberlake, ator e cantor norte-americano. Mas são esses os aniversariantes, muito poucos bem. hoje. Doutor Gustavo Vitorino, a sua manchete. As placas do Mercosul, apesar de serem adotadas aqui no Rio Grande do Sul há algum tempo, passaram a ser obrigatórias. E agora todo o Brasil tem que adotar essas placas. O início vai ser exatamente como foi no Rio Grande do Sul. Troca de proprietário, carro novo, vai trocando e vai mudando as placas. Até aí nenhum problema na operacionalidade disso. A grande crítica está no fato de que é uma unanimidade, que essa placa é feia, ruim, os policiais não gostam, ela é cara. Os policiais não gostam, os fabricantes de veículos são contra, os policiais rodoviários, especialmente, são contra. Todo mundo é contra essa placa, além de que ela, sem nenhuma justificativa, custa 3, 4 vezes o preço da placa convencional. Ou seja, o Brasil hoje acordou e a gritaria é enorme no país inteiro. Eles querem saber por que o Brasil, há 2 anos atrás, assinou esse tratado, quando, na verdade, o único país que está adotando é o Brasil. Os outros estão empurrando com a barriga, estão vendo como é que faz, um carro e que outro lá, importado, eles têm as regras deles lá, mas a tal placa do Mercosul, só nós, babacas, é que estamos agora obrigados a usar no país inteiro. A queixa é em todos os sentidos, eu já disse. A placa tem um visual péssimo, ela é mal feita, mal dividida, ela é cara e todos querem saber o porquê que isso aconteceu. Por que o Brasil aderiu, ou pelo menos não tinha um especialista em segurança para desenhar e projetar essa placa? Não acredito que ninguém no Paraguai, no Uruguai, no Brasil ou na Argentina tivesse condições de projetar uma placa que fosse de fácil leitura para os policiais, uma placa que tivesse tamanho adequado. Para vocês terem ideia, alguns carros importados não têm onde colocar a placa, ela não se encaixa, ela não tem um tamanho padrão. Então a gritaria e a reclamação é enorme.
Bolsonaro chegou a falar que o Brasil iria abandonar essa placa. Ficou no discurso. A partir de hoje, ela passou a ser obrigatória em todos os estados. Ou seja, o resto do Brasil vai passar a sofrer o que nós aqui no Rio Grande do Sul já estamos sofrendo há mais de um ano com a obrigatoriedade dessa babaquice. Mais uma que inventaram para nós. Vitorino, desde que nós discutimos a placa, eu me fiz testes, dona Magda. Porque seguido de moto, eu fico olhando nos carros, eu tento gravar a placa na frente. Não, eles conseguiram fazer uma placa que é simplesmente impossível. Tu vai assistir alguém atropelar alguém, vai querer contar para a polícia, tu vai anotar e não consegue. 4, 5, 8, são 3 números, aí nos 4, 3 letras, e aí nos 4 números eles resolveram botar uma letra no meio na segunda. Olha, não consigo descobrir. E se fosse no primeiro número, ou no último número, não. Eles botaram no segundo número, o que torna simplesmente não há. Faça um teste, faça um teste. Não tem como. Não tem como gravar uma placa mesmo olhando para ela. E essa placa nova eu já começo a tremer. Eu já peço ajuda aos universitários que eu preciso de dois pares de olhos para chegar, não consigo. Alguns dos números acabam parecendo letras. E algumas das letras acabam parecendo números. Tudo é errado. Tudo é errado. Desde a grafia, a forma de organizar, tudo é pensar. E aquele código funciona? Agora, o que me surpreende, o QR Code você tem que se aproximar para fotografar, aí você tem que ter registro no Denatran para ele buscar a história do veículo. É um troço babaca mesmo. É um baita lobby, hein? Eu não sei de onde inventaram essa idiotice. E a polícia fica quicando, sabe por quê? Porque a polícia não sabe qual é o estado, qual é a cidade. Antes era uma placa simples. É Brasil. Você sabia a cidade, o estado de origem do carro. Agora você virou uma esculhambação, você não sabe absolutamente nada. E quem está adorando os ladrões, né? Sim. Mas assim, essa é a da vez, né? Porque veio o kit de primeiros socorros, veio o extintor que cabia num, outro não cabia, aí desiste do extintor, volta outro extintor. Aquele kit criou a história. Você sabe que eu até hoje... caiu antes de entrar em vigor. Até hoje eu não coloquei o extintor correto no meu carro. Porque na época as pessoas correram para comprar, eu nunca, nem na concessionária eu tinha. E eu botei um qualquer, não sei usar mesmo, né? Não vai fazer a menor diferença. A falta de gestão. Mas a falta de gestão pública no Brasil é um negócio constrangedor. É impressionante. A gente é assaltado toda hora. Centran lá, Denatran. É impressionante. Eu acho que eles arrumam os caras mais burros do planeta para botar nesse negócio. Eu vou só pode ser, porque isso é uma burrice inacreditável. Tá bom, foi a Dilma que assinou lá, foi o Michel Temer que assinou, não sei, foi um dos dois que assinou. Mas, será que não tinha um cara para olhar e dizer, essa placa aqui não dá? Um policial rodoviário? Olhar e dizer, essa placa aqui não dá. O Ruschel falou no teste que ele fez. Podia chamar uma pessoa e dizer, dá uma olhada aqui, não dá pra ver, passa rápido, não dá pra ver. Sabe, é um negócio que eu não entendo. Eu não sei quem é que bota na direção desses órgãos públicos, que os caras conseguem fazer uns negócios que não, é inacreditável de burrice. Eu que sou uma anta em trânsito, se sentar numa cadeira dessa, jamais assistaria uma bobagem dessa. Talvez o Chicão assinasse, mas eu não. Ele acertou. Só em trânsito? Talvez não, é ele que eu estou brincando com ele. Eu faria bem simples, ia copiar, eu pegava. Como é que é a placa nos Estados Unidos botava aqui no Brasil? Mas nos Estados Unidos pior ainda. É muito pior. Pior ainda, mas sai em filme. Porque nos Estados Unidos tu faz o que quer com a tua placa. Perdoai o senhor, ele não sabe o que diz. Usa, cara. Aí sim, aqui ia ser pior ainda. Vocês ouviram o que o Chicão disse? A placa antiga, 3 letras. A amarelinha aquela? 3 letras, 4 números. Acabou. Não, mas 3 letras, 4 números. Acabou. Tu quer botar o teu nome na placa também, né? As iniciais. Não dá. Podia. Dá. Não, mas assim, como era antes, você pelo conjunto de 3 letras, você já identificava a cidade da placa. Era simples. Por que foram mexendo? Tem coisa que não se mexe, que fica pior. Ou fede, essa é uma delas. Que isso? Olha aqui, ó. Boa noite, Magda Beatriz. Gostaria de desejar a Ana os melhores caminhos de progresso e realizações. Gostaria de deixar a Fernanda os melhores votos de boas-vindas. Hoje parece que soltaram todas as gralhas, hein? Não consigo entender o que falam de tanta balbúrdia. Assisto sempre o segundo tempo, diz ela.
Dona Tânia de Bagé. Toda a culpada é o Vitorino. Eu digo, o pessoal que ele falou agora aí. A pergunta que não quer calar, e eu acho que talvez o Marvin responda, Marvin. Tu conhece muito o Dr. Ruschel. Por que será que o Dr. Ruschel quer memorizar placas? Ele tá interessado em alguém. Tá interessado numa apresentadora que tem uma sei de Mercedes um carro branca. que ele gosta, Mercedes. Mercedes Eu branca. botei E quem é que tem Mercedes? O senhor Eu te apresentou, Jota, te apresentou de bandeja. O senhor tem Mercedes. Quem mais que tem na bancada aí? Não sei. Não sei. Isso aí. Dona Magda é Borra. forte. E olhe lá, hein? E olhe lá. Chegamos ao final de mais uma Atualidades Pampas. Estamos chegando no final da semana também, mas não sem continuar na sua companhia. Porque neste sábado, 7h30 da noite, tem os melhores momentos do Atualidades Pampa. Tenham todos um bom final de semana. Cuidem-se, estejam vivos segunda-feira para a gente ter um novo encontro, tá? Beijo! Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.